Neste mês, o mês da Reforma Protestante, nós estamos falando sobre as doutrinas da graça, e esse é um assunto muito importante, porque imagina, a pessoa quer se tornar membro da igreja presbiteriana, e a igreja presbiteriana é um pouco diferente das demais igrejas evangélicas, porque a igreja presbiteriana é uma igreja reformada, é uma igreja que crê nas doutrinas da graça, é uma igreja que crê que Deus é soberano e que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Diferente da maioria das igrejas evangélicas, que acredita que é o homem que abre o coração para Jesus, é o homem que vai até Deus, é o homem que busca a salvação, e é o homem que se mantém salvo até o final. Nós não cremos nisso. Nós cremos que é o Senhor quem nos dá a salvação, é o Senhor quem muda o nosso coração, é o Senhor quem nos faz amá-lo e crer nele, e é o Senhor quem nos sustenta até o final. Obrigado, Cris. Okay. Então nós começamos a falar na semana passada sobre as doutrinas da graça. Na semana retrasada nós falamos sobre a soberania de Deus, e na semana passada nós começamos a falar sobre aquilo que ficou conhecido como 5 pontos do calvinismo, tá? Ainda que não tenha sido Calvino, obrigado meu irmão, Deus abençoe, ainda que não tenha sido João Calvino quem tenha diretamente escrito os 5 pontos, né? Os irmãos se lembram, 5 pontos, o primeiro deles, a depravação total, significa que o homem, ele morto espiritualmente, o pecado atingiu todos os seus aspectos, todos os aspectos da vida humana. Sabe, queridos, o nosso pensamento é corrompido, o nosso querer é corrompido. Fala-se sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio, como alguém vai ter uma vontade completamente livre se ele está morto espiritualmente? Aliás, é a vontade de quem que prevalece, de Deus ou do homem? O que vocês acham? No final das contas, a vontade de quem que vai prevalecer? Do Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, ou do ser humano? Quem é que manda? Deus ou o ser humano? Não, mas tem gente que acha que é o homem. Há um grupo, e eu tenho estudado sobre esse grupo por causa de uma monografia, que é um grupo do teísmo aberto, ou teologia relacional. Diz assim, Deus em seu amor, eles dizem que um dos atributos do amor é a liberdade. Então, que Deus deu plena liberdade para o homem. E disse assim para o homem, olha, faça o que você quiser. E Deus então agora está no universo, lá no trono do universo, só olhando o que a gente vai decidir. Dependendo da nossa escolha, Deus vai agindo. Então é como um jogador de xadrez que depende da jogada do seu adversário para fazer a sua jogada. Os proponentes da teologia relacional, eles levam a doutrina do livre-arbítrio até as últimas consequências. Nossos irmãos, outras igrejas evangélicas não chegam a esse ponto, né? A teologia clássica arminiana não leva a doutrina do livre-arbítrio às últimas consequências como os do teísmo aberto ou da teologia relacional. Mas esses da teologia relacional, e tem pastores famosos no Brasil, como o Ricardo Gondim, eles dizem assim, Deus abriu mão da sua soberania, ele se autolimitou, parece até algo interessante, né? Deus se autolimitando em sua soberania. E eu fico pensando, a palavra onipotente significa que Deus tem todo o poder. Aí eles dizem, Deus abriu mão de parte da sua onipotência. Eu fico pensando, se Deus abriu mão de parte da sua onipotência, ele não é mais onipotente? Porque é uma contradição de termos, abriu mão de parte do seu poder, ele não tem então todo o poder. Sabe qual é o problema disso? Se Deus deu de fato essa liberdade para o ser humano, Deus não pode conhecer o futuro, porque Deus fica na dependência do que nós vamos decidir. Um desses pastores famosos, quando aconteceu o tsunami, acho que foi em 2004, o tsunami, aquela terrível tragédia na Ásia, né, aquela catástrofe, como o reverendo Wellington usou as palavras de 2 Pedro, esse pastor disse assim, o Ricardo Gondim, Deus não podia fazer nada. Afinal de contas, Deus abriu mão da sua soberania em favor da liberdade do homem. Um Deus assim não conhece o futuro, e se Deus não conhece o futuro, como Ele vai fazer promessas para nós? E que promessa de Deus nós podemos confiar, sendo que Ele não conhece o futuro? Diferente disso, como os irmãos podem ver na pastoral do boletim, nós cremos no que Paulo escreveu em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus dirige o universo. E tudo Ele faz para a glória dEle. E para que de alguma forma aquilo contribua para o bem do seu povo. Ainda que no momento não entendamos. As doutrinas da graça partem de um pressuposto num sentido não negativo, como se fosse uma suposição. Para nós é uma certeza.
mas do pressuposto de que Deus tem controle sobre tudo, é Deus quem manda. E o homem teve todas as suas faculdades mentais, emocionais, racionais, corrompidas pelo pecado. Logo, o que o homem deseja, ainda que ele tenha liberdade, nós não falamos que o homem não tem liberdade, só que não é uma liberdade total, é uma liberdade limitada pelo aquilo que o pecado já corrompeu na nossa vida. Nós não temos condições de desejar a Deus, se Deus não trabalhar no nosso coração. Não é que a pessoa não possa buscar, não tenha liberdade de buscar a Deus, ela tem. Você prega para a pessoa e diz assim: fulano, creia em Cristo, para a sua salvação. Fulano, o inferno é ruim, o céu é uma bênção. E a pessoa tem a liberdade de raciocinar sobre isso e tomar a escolha dela. O problema é que essa liberdade é limitada, porque por ela mesma, ela não vai desejar a Deus. Porque qual é a condição dela? Ela está morta espiritualmente. Entendem? Nós temos liberdade, os seres humanos são livres, são agentes morais, mas o problema é que a nossa liberdade não é total, porque ela foi corrompida pelo pecado. E nunca será total, por quê? A Bíblia diz que no céu nós não poderemos, o quê? Quem é que sabe o que nós não vamos poder fazer no céu? Pecar. Nós não vamos poder pecar, percebe? Se nossa liberdade fosse total, nós teríamos liberdade para pecar, mas nós não vamos pecar, porque nós não vamos desejar pecar, porque Deus vai fazer com que o nosso coração não tenha essa disposição de pecar, porque se Deus deixasse, nós iríamos pecar. Então Deus deu essa liberdade para anjos e deu essa liberdade para Adão. Eles poderiam não pecar, porque eles foram criados sem pecado, Adão, Eva e os anjos, mas eles tinham essa disposição, né? Tanto é que pecaram. Hoje nós não temos como não pecar no sentido de que nós estamos caídos. É claro que o crente em Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo, os meios de graça, ele pode lutar contra o pecado, mas o pecado ainda habita em nós. Só que um dia, quando tivermos o nosso corpo glorificado, não haverá mais possibilidade de pecar. Então percebam que a nossa liberdade nunca vai ser plena, porque liberdade fora do controle de Deus é ruína para nós. Lembram-se quando o homem quis uma liberdade fora da vontade de Deus? Eva viu o fruto e a serpente disse: vocês serão iguais a Deus. Foi terrível para o homem, para a mulher, porque liberdade naquele sentido significou morte para eles, né? Mas então, voltando aqui, queridos, o pecado atingiu o ser humano, e é por isso que nós não somos tão maus quanto nós poderíamos ser, mas nós tivemos o pecado atingindo todo o nosso ser. Por isso que o homem está morto nos delitos e pecados, conforme Paulo fala lá em Efésios 2. E aí nós vimos o segundo ponto do calvinismo. Qual é o segundo ponto? O primeiro é total depravity, que é depravação total. O U do tulip, né, da tulip, que é em inglês, é unconditional election, eleição incondicional. Deus resolveu, pela sua graça e pela sua vontade, dentre todos os que pecaram e justamente estavam condenados para a morte eterna, dentre todos esses, Deus resolveu escolher alguns para salvar. É o que nós vimos no domingo passado também. Então essa é a doutrina da eleição incondicional. Não fomos nós que resolvemos ser salvos, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo fala isso em Efésios 1, predestinados antes da fundação do mundo. Nossos irmãos arminianos, eles acreditam que Deus fez isso pela sua presciência, já sabendo quem iria escolhê-lo. Bom, então não foi eleição, né? Porque se a pessoa já ia escolher mesmo, que diferença iria fazer? Então nós não cremos que fomos escolhidos porque Deus já sabia, né? Que iríamos aceitá-lo. Não, Deus nos escolheu porque Ele já sabia que nós iríamos, ninguém iria conseguir, ninguém iria desejar aceitá-lo porque nós estaríamos mortos, mas Deus, por causa do seu grande amor, resolveu nos dar vida. Efésios 2, pela graça sois salvos. E aí vem o terceiro ponto que eu mencionei domingo passado, nós não vamos ter tempo para considerar exaustivamente sobre ele, que é da expiação limitada. Aqueles que Deus escolheu e enviou Jesus para morrer por eles, esses, o sacrifício de Cristo é eficaz para a salvação deles. Daí em Romanos 8:1, Paulo diz que nenhuma condenação há para quem?
para os que estão em Cristo Jesus. Se Jesus tivesse morrido e a morte de Cristo servisse para a salvação de toda a humanidade, como os nossos irmãos arminianos dizem, todos seriam salvos. Porque imagina a pessoa chegando diante do tribunal de Deus e Deus dizendo assim: você está condenado ao inferno por causa dos seus pecados. A pessoa vai dizer: não, mas espera aí, eu ouvi falar que Jesus morreu e o sacrifício de Cristo é suficiente para a minha salvação, e Jesus morreu por todos os pecadores. Vocês já ouviram isso? Há uma pregação muito comum que diz assim: Jesus morreu por você, Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus morreu por toda a humanidade. Bom, se assim fosse, a pessoa poderia dizer para Deus assim, para o justo juiz: o Senhor não pode me condenar, porque Jesus morreu pelos meus pecados, Ele já pagou o preço. Irmãos, que juiz justo nesse mundo condenaria alguém por um crime cujo preço já havia sido pago, já foi pago? Um juiz não pode condenar alguém se a pena já foi paga. Se a expiação, alguém perguntou até domingo passado, no chat, o que é expiação, É purificação, é perdão. Se já houve perdão, como que Deus vai perdoar alguém? Lá em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que que Deus é justo quando nós confessamos os nossos pecados em nos perdoar? Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Agora, se Jesus morreu por toda a humanidade, quem seria condenado? Fato é, meus irmãos, que toda a humanidade pecou, está condenada à morte eterna. Mas aqueles a quem Deus resolveu, por graça, misericórdia e amor, salvar, por esses Jesus morreu e pagou o preço. Quando Jesus disse está consumado na cruz, está pago, Ele está dizendo: a dívida foi paga, agora estes que me pertencem não podem ser condenados. Daí novamente Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8, na continuação, Paulo fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Agora vejam, se o sacrifício de Cristo tivesse sido por toda a humanidade, ninguém poderia ser condenado, porque o preço teria sido pago. Mas o justo juiz diz que vai condenar aqueles que pecaram, e Jesus pagou o preço em favor daqueles pelos quais o Pai, os quais o Pai elegeu e escolheu. Então, queridos, vem o terceiro ponto, aliás, o quarto ponto dos 5 pontos do calvinismo, que é o que nós chamamos de graça irresistível. E eu quero falar sobre este quarto, e se der tempo, o quinto ponto hoje. O que é graça irresistível? Esse estudo eu dei no início do ano passado. Eu estou usando os mesmos slides, tem uma parte que fala sobre a nossa reforma da igreja, porque foi naquela época. Eu estou voltando com esse estudo por causa dos nossos irmãos da classe de catecúmenos e para lembrar a todos que são pontos muito importantes. Então nós recebemos um presente transformador que é a graça irresistível. Vamos pensar novamente. O homem foi atingido pelo pecado, está morto espiritualmente. Deus resolveu, por graça, misericórdia e amor, escolher, predestinar alguns para a salvação. Ninguém merecia nada de bom, todos mereciam o quê? A condenação eterna no inferno. Mas Deus, usando as palavras de Paulo em Efésios 2, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, então, essa é a doutrina da predestinação. E a morte, Jesus vem ao mundo e morre em favor dos seus. Jesus diz lá em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida, por quem? Vocês estão lembrados que Jesus disse? Pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então as ovelhas de Cristo têm a justificação através do Senhor. E aí vem o agir do Espírito Santo. Porque a pessoa, ela está morta espiritualmente, e o eleito de Deus precisa crer em Cristo. E para ele crer em Cristo, o que precisa acontecer primeiro? Se ele está morto, o que primeiro ele precisa receber? O que os irmãos acham? Vida. E aí é onde vem a chamada graça irresistível. O Pai escolheu, o Filho morreu no lugar em favor dos eleitos, e o Espírito Santo agora vem regenerar o nosso coração. Olha só o que diz Ezequiel:
dar-vos-ei coração novo, é Deus falando através do seu profeta, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Como esse estudo foi dado ano passado, está na versão revista e atualizada, né? A nossa NAA não traz esse vos, vós, né? Já está numa linguagem mais fácil. Eu preciso atualizar esses slides. Então Deus está dizendo o seguinte, que Ele iria dar um coração novo. Alguém que está morto espiritualmente, ele precisa de uma vida nova. A pessoa está morta. Você pode chamar um maquiador. O maquiador vai trabalhar naquele corpo que está morto e pode fazer uma boa maquiagem e deixar uma aparência bonita e passar assim, né, para ficar vermelhinho aqui, parecendo que a pessoa está viva e tudo mais. E você vai olhar e vai falar, puxa, essa pessoa parece até que está viva, mas ela vai continuar morta. Maquiagem nenhuma serve, vai fazer com que a pessoa esteja viva. Então não adianta mexer naquilo que é externo. O ser humano morto precisa de uma ação do Espírito Santo, o Espírito que dá vida. A conversão é uma obra do Senhor. Então, quando a gente pergunta assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Se você perguntar para as pessoas por aí, o que você deve fazer para ser salvo? O que as pessoas vão responder? O que é preciso? Mas alguém que não conhece a Bíblia, por exemplo. Você acha que você vai para o céu? É aquilo que nós já falamos. Eu sou uma pessoa boa. Basta eu fazer boas obras e não praticar o mal, né? São ilustrações comuns, mas são enganosas. Pessoas que dizem assim, ilustrações do tipo, a pessoa vai fazer coisas boas, aí ela vai ser salva. Isso é algo enganoso. Após a queda, a condição do ser humano, espiritualmente falando, não é de uma pessoa muito doente ou meramente se afogando. De acordo com a Bíblia, o ser humano está morto. A ilustração que diz assim, a pessoa, você está caminhando para o inferno, então crê em Jesus e você vai ser salvo. Essa é a mensagem bíblica, crê em Jesus e você vai ser salvo. Mas a Bíblia também ensina que para que a pessoa possa crer em Jesus, ela precisa receber uma nova vida. Então a ilustração de uma pessoa se afogando e Deus jogando uma boia e a pessoa se agarrando nessa boia, parece uma ilustração interessante, mas ela é enganosa. Por quê? A pessoa não está se afogando. A pessoa, espiritualmente falando, sem Deus, ela não está se afogando. Qual é a condição da pessoa? Morta. E adianta você jogar uma boia para alguém que já está morto? Joga a boia e fala, segura aí, agarra essa boia aí que eu vou te salvar, eu vou te puxar. Ele não vai segurar a boia, porque ele está morto. Olha aí, essas imagens deixam claro a diferença entre o sinergismo e o monergismo. Aqui são duas expressões do grego. Sinergia, da ideia de forças, atuações diferentes, não só uma atuação única. Então, é Deus dizendo assim, aceita Jesus como Salvador, e o ser humano olhando, ouvindo essa mensagem, dizendo, eu acho que eu devo fazer isso, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador, eu vou abrir o meu coração para o Senhor. Monergismo, monos do grego, a ideia de único, é uma ação única, uma força única. É Deus dando vida para aquele que está morto. Se vocês olharem as duas figuras, uma delas, que é a ideia do sinergismo, é claro que eles não vão dizer que é assim, porque eles acham que no fundo o ser humano continua bom. O pecado atingiu toda a raça humana, mas o homem ainda tem condições de aceitar a Cristo, de abrir o coração para Jesus. E é por isso que, na mentalidade arminiana, que não é a nossa, nós somos calvinistas, os arminianos acreditam que a salvação é uma obra de Deus e do homem. É Deus oferecendo a salvação e o homem abrindo o coração, dizendo, eu aceito, eu quero. E é estranho porque em Efésios 2,8 Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, nem a graça, nem a fé, e isso não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus, não pelo esforço humano, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas no sinergismo a pessoa diz assim, não, eu que abro o coração, e mais, eu é que persevero até o final para não perder a salvação. A glória vai para quem? Para Deus ou para o homem? Vai para o homem. Irmãos, o ser humano sem Deus, ele está morto. Você vai pregar o Evangelho e deve pregar o Evangelho.
mas nós não temos poder para convencer ninguém. É por isso que quando você evangeliza alguém, você ora dizendo: Senhor, toca no coração dessa pessoa. Porque senão, assim como eu não conseguiria crer se o Senhor não tocasse no meu coração, ele está morto, ele não vai conseguir crer. No monergismo, olha a diferença da figura, é Deus arrancando a pessoa da morte, a pessoa está morta espiritualmente, Deus dá vida. Então você pode jogar boia, a pessoa, se Deus não der vida, ela não vai ser salva. A primeira coisa que a pessoa precisa para crer em Cristo é que Deus, através do Espírito Santo, mude o coração dela, dê nova vida. Então vejam, e por que nós cremos nisso? Por que a igreja presbiteriana crê assim? Por que os nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior ensinam isso? Porque nós cremos que é isso que a Bíblia ensina. Os reformadores creram nisso. A graça irresistível, efetiva e eficaz. Então a ideia de graça efetiva ou eficaz é que a graça de Deus é tão poderosa que pode vencer nossa resistência natural a ela. As pessoas não querem saber de Deus. Jesus chegou a dizer o seguinte: vocês não querem vir a mim para ter vida. Mas vocês se lembram uma outra frase de Jesus? Todo aquele que o Pai me enviar, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém vai a Jesus por si mesmo, porque todos estão mortos, mas alguns o Pai envia, alguns o Pai toca com o Espírito Santo, mudando o coração, causando aquilo que a Bíblia chama de justiça, convencer da justiça, do pecado e do juízo, né? Então vejam que graça efetiva significa que a graça salvífica efetua o que Deus tenciona que ela efetue. Se Deus escolheu desde a fundação do mundo, se Deus enviou o seu Filho para morrer em favor dos seus, o que Deus vai fazer? Vai tocar no coração desses que já foram escolhidos por Deus, para que eles possam crer em Cristo, para que haja arrependimento, para que haja fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, existe aqui a questão para tratarmos de fé e regeneração. O que a pessoa precisa para ser salva? A gente pode dizer, a pessoa precisa ser em Cristo para ser salva. E o que a pessoa precisa para crer em Cristo? Aí é que vem. O que é necessário para crer em Cristo? O que vem primeiro, a fé ou a regeneração? A pessoa morta pode acreditar em Cristo? Pode ter fé? Não. É por isso, meus irmãos, que, de acordo com a teologia reformada, a teologia que nós cremos, por isso, alunos da classe de catecúmenos, prestem atenção. É nisso que a igreja presbiteriana crê. Nós ensinamos isso para que a pessoa amanhã ou depois diz: escuta, eu me tornei membro dessa igreja, ninguém me falou isso não. Agora é que eu descobri. Vocês acreditam que é Deus quem toca no coração? Vocês acreditam que a salvação vem de Deus? Não, eu acredito que a salvação é do homem. Você estará na igreja errada. É importante você ouvir isso. Às vezes tem gente que fala assim: pastor, eu estou chegando na igreja, eu acho que esse negócio de classe de catecúmenos é um preciosismo. Eu já quero me tornar membro. Não, não é preciosismo. Você precisa saber quais são as doutrinas bíblicas que a igreja crê, para que você possa se tornar membro dessa igreja com paz, né, de espírito e de consciência, dizendo: eu entendi essas doutrinas, eu creio nessas doutrinas, eu vou me tornar membro de uma igreja onde eu creio nas doutrinas que essa igreja ensina. Pode acontecer da pessoa amanhã ou depois mudar de ideia? Pode acontecer, né? Por exemplo, nós temos muitos irmãos nossos aqui que não eram dessa igreja, que eram de igrejas arminianas e que, ao estudarem a Bíblia, depois da internet, que veio a internet, isso facilitou bastante, ao terem contato com estudos bíblicos, né, e muitos dizem assim: eu comecei a ouvir Dr. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Eu tive a oportunidade para falar para esses dois irmãos: olha, nós devemos a vocês, né? Claro, nós devemos a Deus, né, em última instância, mas pelo ensino de vocês, muitos têm vindo para a igreja presbiteriana. Eu ouvi Dr. Augusto Nicodemos, eu ouvi Hernandes Dias, eu tive contato com as doutrinas da graça, e aí eu comecei a estudar a Bíblia e falei: opa, a igreja que eu estou aqui,
É uma igreja que ensina diferente, ensina que é o homem que abre o coração para Jesus, ensina que a salvação vem do homem. E aí esses irmãos nossos começaram a ver que a igreja em que eles estavam ensinavam algo diferente daquilo que eles de fato criam que era verdade, ou que começaram a compreender que era verdade. É por isso que eles buscaram a igreja presbiteriana. Agora, imagina alguém que chega na igreja presbiteriana e não sabe no que a igreja crê. Aí ela vai se tornar membro da igreja e depois vai dizer, eu não concordo com esse negócio de predestinação, não. Eu acho que Deus vai salvar todo mundo, que dá a chance para todo mundo e que a pessoa aceita se quer. Veja, meus irmãos, não é um problema isso. Eu já vi, e eu já participei de uma situação numa outra igreja, né? Douglas, não sei se lembra disso, de um presbítero que chegou na igreja, né? Participou da classe de catecúmenos, depois se tornou membro da igreja, foi eleito presbítero. Num determinado momento, ele ficou sabendo que a igreja ensinava sobre a doutrina da eleição, da predestinação. E ele, que já havia frequentado outra igreja, ele falou, não, eu não creio nisso não. E ele estava dando aula, e alguém falou, fulano de tal está ensinando diferente do que a igreja acredita. E quando o conselho foi conversar com ele, ele disse, não, mas eu nunca acreditei nesse negócio de predestinação, de eleição. Eu sempre acreditei que o homem é que abre o coração para Jesus, e eu continuo acreditando nisso. Mas fulano, você é um presbítero da igreja, você está dando aula. Eu vou continuar acreditando nisso. Percebem? É claro que até ele foi coerente e ele saiu da igreja. Quer dizer, seria bom se ele tivesse sido convencido biblicamente, mas ele não aceitou as doutrinas da graça. E ele saiu junto com a esposa, e aí eles abriram uma igreja para eles, né? Acho que tem até hoje a igreja deles. Mas o fato é que, como o sujeito se tornou presbítero e professor, sem crer nas doutrinas. Sabe por quê? Sabe o que ele disse? Isso nunca foi ensinado. Talvez tenha sido ensinado, e ele faltou no dia, ou ele não prestou atenção, ou talvez de fato não tenha sido ensinado. Então o erro foi o quê? Se não foi ensinado, o erro foi da igreja, em não ensinar para alguém que está na classe de catecúmenos aquilo que a igreja presbiteriana crê. Hoje tem sido um pouco diferente, porque principalmente as pessoas que têm se achegado à nossa igreja, a igreja presbiteriana, vindos de outras denominações, são pessoas que já estudaram o que eu estou falando aqui. E elas só vieram para cá porque elas foram convencidas que, no fundo, é Deus quem manda, é Deus quem escolhe, é Deus quem nos salva, e a glória toda deve ser dada para Deus. Mas nós não podemos nos esquivar de ensinar as doutrinas para aqueles que estão na classe de catecúmenos e para aqueles que talvez, alguns que já fizeram catecúmenos há tantos anos, dizem assim, mas eu não me lembro disso não. Provavelmente foram ensinadas, mas não se lembram. Ou, quem sabe, não aprenderam na classe de catecúmenos. Então, é importante que você entenda no que a igreja crê. Porque se você está na classe de catecúmenos e chegar no final, vai ter um exame do conselho, como o Igor foi examinado sexta-feira, e nós perguntamos isso para ele. Igor, você crê que a salvação é pela graça? Você lembra, Igor, dessas perguntas que foram feitas para você? E ele respondeu, não, eu creio que é pela graça de Deus, nós somos salvos, né? O Senhor. Então, no exame vai ser perguntado isso. Você crê nas doutrinas que a nossa igreja, né, segue? Você aceita a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o breve catecismo como seus símbolos de fé? A pessoa precisa ter consciência disso. Então vejam, de acordo com a teologia reformada, a regeneração precede a fé. Ou seja, se a pessoa está morta espiritualmente, como ela vai crer em Cristo? Como ela vai se arrepender dos pecados? Ela primeiro precisa receber nova vida. Vocês se lembram, eu disse isso, não sei se foi domingo passado, se lembram o que Jesus disse para Nicodemos lá em João 3? Você precisa nascer de novo. Do que Jesus estava falando? Regeneração. Nicodemos, né, diz assim, como pode um homem adulto igual a mim voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse para ele, não estou falando literalmente, estou falando espiritualmente. É nascer não da carne, mas do Espírito. É um novo nascimento. Quem é que dá esse novo nascimento? O Senhor. Quem é que opera no coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Daí, eu costumo brincar dizendo que a salvação é pelas obras, mas não nossas, as obras da Trindade. O Pai quem escolhe,
O Filho é quem morre no lugar dos escolhidos e o Espírito Santo é quem regenera o coração daqueles que foram escolhidos por Deus. Então vejam, não cronologicamente essa ideia de regeneração precede a fé, mas logicamente. Por que não cronologicamente? Porque a salvação é algo junto, instantâneo, mas para nossa compreensão lógica, né? Primeiro, o Espírito Santo nos dá nova vida para que nós possamos crer. Então, agora, a visão mais comum no meio evangélico é que a fé causa regeneração. Em outras palavras, se você crer, você vai nascer de novo. É isso que é pregado. Crê em Jesus para que você possa nascer de novo. É nisso que a maior parte das igrejas evangélicas creem. Acreditam, você precisa crer em Cristo para que você receba uma nova vida. Mas como você vai crer em Cristo se você está morto espiritualmente? Você precisa receber a regeneração, o Espírito Santo precisa tocar no seu coração para que você possa crer em Cristo. Efésios 2:8, eu vou repetir muito Efésios 2:8, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom que Deus te dá, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa visão, que nós chamamos de semi-pelagiana, aqui deixa eu explicar. Houve um homem, né? Ele viveu entre o quarto e o quinto século, um homem chamado Pelágio, que ele se opôs aos ensinos de Agostinho. Agostinho foi bispo de Hipona. Agostinho, ele ensinava, isso nós estamos falando há cerca de 1000 anos antes da Reforma Protestante. Então, entre o final do ano 300, né, no final do quarto século, início do quinto século, um homem chamado Pelágio se opôs aos ensinos de Agostinho. Agostinho, lá em 300 e pouco, já havia compreendido aquilo que Paulo ensinou. E Agostinho já falava sobre a questão de que o homem não tem livre-arbítrio. Agostinho já falava sobre a graça de Deus, não da forma como Lutero sintetizou, mas Agostinho já falava sobre a doutrina da justificação pela fé somente. Há um livro chamado Muito Antes de Lutero, que o autor vai combater a crítica católica de que a doutrina da justificação pela fé é invenção dos reformadores. Não. A doutrina da justificação pela fé está lá nos escritos apostólicos. A doutrina da justificação pela fé está lá nos pais da igreja. A doutrina da justificação pela fé é ensinada por Agostinho. E depois Lutero vai sintetizar dizendo que Deus nos declara justos em Cristo Jesus. Então, Pelágio se levantou, eu creio, me parece que Pelágio e Agostinho nunca se encontraram, mas Pelágio, ao ouvir dos ensinos de Agostinho, se levantou dizendo, não, nada disso. O homem tem livre-arbítrio, o homem tem condições de escolher se ele quer a Deus ou não, o homem tem condições, tem liberdade plena. Olha aí o teísmo, que o teísmo aberto não é coisa nova. Né? Daí, se o homem tem liberdade plena, Deus depende do que o homem vai escolher. Já imaginaram isso, irmãos? Deus dependendo da escolha do homem, torcendo, tomara que você escolha. Ah, que pena, ele não me escolheu. Eu vou. Não, meus irmãos, aquele que reina é aquele que dirige todas as coisas segundo a vontade dele. Aí, alguém tem alguma pergunta? Sim? Eu acredito que a confusão vem porque as pessoas leem textos como hoje eu coloco diante de você a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Sim, ou sim. Lá em Apocalipse, eu estou à porta e bato. Então, Perfeito. as pessoas olham isso e falam, poxa, Deus está querendo entrar, abre a porta para ele. E ele fica lá, igual um cachorrinho lá, sentadinho, olhando, Sim. esperando alguém abrir a porta. Exatamente, Manuel, porque é uma questão de interpretação. Para quem Deus disse isso, escolha a vida, vocês têm diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Ele diz para o seu povo. Para quem Jesus diz, eis que estou à porta e bato? Para uma das igrejas do Apocalipse. Né? E Jesus está falando de salvação? Se ele está escrevendo para uma igreja, para crentes, Jesus não está falando de salvação. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Jesus está escrevendo a uma igreja. Jesus não está falando de salvação, Jesus está falando de santificação. Você é crente, você tem oportunidade, como nós estamos estudando às quintas-feiras, de ao longo da semana estudar a Bíblia, orar e crescer espiritualmente.
Jesus está à porta. Nós temos a Cristo através da sua palavra, através dos meios de graça, estarmos em comunhão com os irmãos, oportunidades de crescermos espiritualmente. E se nós buscarmos essas oportunidades, nós vamos crescer espiritualmente. Jesus não está falando de salvação, porque Jesus está escrevendo a uma igreja. Não foi palavras para o mundo que Jesus disse, foi para os seus. Então tem a ver com santificação. Aí a Emanuela está certa. As pessoas pegam esses textos e dizem, está vendo? Agora, o homem é um ser moral livre? É. Ele pode, quando a gente evangeliza, nós estamos sendo sinceros. Creia em Cristo para ser salvo. O que acontece é que ele depende da ação do Espírito Santo para poder crer em Cristo. Tá? Então, não é que nós não devemos, e aí alguém vem dizer assim, então por que eu vou evangelizar se depende do Espírito Santo? É porque Deus resolveu usar um meio da pregação da palavra. O que Paulo diz? Como crerão? A fé vem pelo ouvir, né? Como crerão se não há quem pregue? Tá? E como pregarão se não tem quem envie? Então nós precisamos pregar. Mas quem é que vai ser salvo? Eu não sei. É responsabilidade nossa? Isso não. Qual é a nossa responsabilidade, irmãos? Pregar o Evangelho. Quem Deus vai salvar? Aí é com Ele. Aí é com Ele. E tanto é que a salvação vem de Deus, porque o que nós fazemos quando tem algum incrédulo, alguém que não crê em Cristo, e nós queremos que ele se converta? Nós não oramos pedindo para Deus converter? Os arminianos fazem isso. Senhor, converte o meu filho. Marcos? Ao estudarmos a tulipe, né? Percebe-se que uma completa a outra. E até quando eu vou falar do Evangelho para alguém, eu falo que a Bíblia é uma biblioteca. Você não pode pegar um livro só, porque um livro completa o outro e todos falam de Jesus e a segunda vinda, inclusive. Só que, por um lado, eu vou falar uma coisa que me incomoda muitas vezes, tá? Como cristão, que doutrina é doutrina bíblica, e nós presbiterianos estamos na doutrina bíblica, da tulipe. Só que nós não podemos cair muitas vezes, da questão de Calvino, né, um homem usado por Deus, e de repente tornar um neocalvinista, que parece que, e é muito importante quando o senhor mencionou os irmãos batistas, eles são irmãos da mesma família. Irmãos pentecostais, irmãos com doutrinas diferentes, perfeito. E eu estou estudando as cartas, que o senhor mencionou muito bem, e quando forem abertas as cartas, não há uma igreja perfeita, inclusive até Laodiceia, ele fala, há entre vós justos também. Sim. Então porque muitas vezes a pessoa pode interpretar errado, e parece que eu não vou assistir uma pregação de um pastor batista. Então, eu estou colocando esse ponto que me incomoda, porque nós temos a doutrina presbiteriana e bíblica, porém nós somos uma igreja imperfeita, no céu só seremos perfeitos. Então, é só meu incômodo muitas vezes, tá? É doutrina bíblica, mas muitas vezes incorremos em não estar doutrinados, né? É por isso, irmãos, que essa é uma aula direcionada, né, para a classe aqui dos adultos e para a classe de catecúmenos, porque tem a ver com o que nossa igreja crê. Mas em nenhum momento nós estamos dizendo que os nossos irmãos que pensam diferentes da gente não são nossos irmãos por causa disso, ou que nós devemos nos sentir superiores a eles, de forma alguma. Aliás, nós temos condenado alguns que, pela graça de Deus, compreendem as doutrinas da graça e ficam arrumando discussão em Facebook. Você sabe, se foi Deus que nos deu essa compreensão, por que nós vamos ficar discutindo com aqueles que não têm essa compreensão? Seja do batismo infantil, seja das doutrinas da graça, nós não temos que discutir com os nossos irmãos ou nos acharmos superiores a eles. Nós respeitamos, e não temos que ficar discutindo esse tipo de coisa. O que nós precisamos é ter muito claramente o que nós cremos. Eu lembro que eu tive quando eu dava aula de catecúmenos na nossa antiga igreja, a minha e do Douglas, da Camila, eu fui professor da classe de catecúmenos, eu me lembro de uma jovem para quem eu dei aula, e quando eu falei sobre as doutrinas da graça, sobre a doutrina da eleição, sobre isso que nós estamos conversando aqui, ela disse assim, ela tinha vindo de uma outra igreja, acho que metodista, falou assim, não, eu não acredito nisso não. Aí eu falei, minha irmã, então vamos fazer o seguinte, era a classe de catecúmenos, eu vou separar os textos bíblicos, vou passar para a irmã leia e depois a gente volta a conversar.
Aí ela disse, tudo bem. E aí eu me lembro que eu passei todos os textos bíblicos, e ela levou, e ela leu. Na semana seguinte eu disse, você leu? Ela disse, li. E aí? Olha, meu irmão, eu não era nem seminarista. Ela falou assim, meu irmão, eu li tudo, mas eu não fui convencida pelo Espírito Santo. Aí eu disse para ela, minha irmã, eu não tenho mais argumento, porque eu estou mostrando o que a Bíblia diz. Se a irmã está dizendo que não foi convencida sentimentalmente pelo Espírito, eu não creio que o Espírito que inspirou esses homens que escreveram essa palavra pensa diferente do que está escrito. Mas a irmã, e era extremamente subjetivo, ela não sentia que aquilo era, ela não estava sentindo que o Espírito Santo estava confirmando aquilo que estava escrito na Bíblia, né? Então, irmãos, eu não tinha mais argumento com ela. Eu falei, minha irmã, olha, eu aconselho a irmã a então procurar uma igreja conforme a irmã acredita, porque como que a irmã vai se tornar membro da igreja aqui, sendo que a irmã não acredita nas doutrinas, não concorda com as doutrinas do jeito que nós ensinamos? E ela então foi procurar uma igreja, e eu lembro que teve gente que ficou bravo comigo, você mandou ela embora? Eu falei, eu não mandei ela embora, eu só disse sobre coerência. Eu não poderia estar numa igreja arminiana que diz assim, você precisa abrir o coração para Jesus, eu dizendo, não pastor, mas e ficar discutindo ali, e a igreja lá não vai. Alguns irmãos que vieram de igrejas arminianas, eu lembro ter falado isso para eles, escuta, por que você não fica lá mais um tempo, tenta ensinar lá, pastor, eu já tentei. Então, o pastor até fica bravo comigo lá, e eu fui entender essa questão. E o pastor já falou que eles não vão mudar a doutrina deles, a denominação não vai mudar a doutrina deles. Eu não tenho como continuar lá. E aí eu fui entender. Porque a gente não quer trazer pessoas de outras denominações. O melhor seria, né, que elas pudessem continuar lá e que essas denominações crescem conforme nós acreditamos que é o correto biblicamente. Mas, se elas não creem, nós vamos deixar de amar esses irmãos, ou de crer que eles são de Cristo, mesmo que eles acham que foram eles que escolheram a Cristo? Eu acho que eles foram escolhidos por Cristo, eles só não concordam com isso. Mas se eles são salvos, eles são salvos. Então o presbítero Marcos lembra bem que nós não podemos nos sentir superiores e ficar discutindo isso, ou quando evangelizar, dizer assim para a pessoa, olha, se Deus te predestinou, você vai ser salvo, hein? Não, o que você deve fazer? Prega o Evangelho, creia em Cristo e ore para que Deus dê um entendimento e que Deus mude o coração da pessoa. Nós não temos o poder de converter ninguém, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. É evidente nesse ponto que a resolução do problema dependerá em como a depravação total é compreendida. Ou seja, se o semipelagianismo, e aí voltando para Pelágio, os nossos irmãos arminianos, eles não são pelagianos, eles são semipelagianos. Eles não chegam ao ponto de dizer que o homem não nasce carregando o pecado original. Eles creem nisso. Só que eles creem que mesmo carregando o pecado original, o ser humano ainda tem alguns resquícios que podem fazer com que ele abra o coração para Jesus. Então daí nós dizermos que os nossos irmãos arminianos são semi-pelagianos. Agora, é a questão da compreensão da depravação total. Afinal de contas, o homem ao pecar, Adão ao pecar, fez com que toda a raça humana fosse condenada, e o pecado atingiu todo o nosso ser, ou ficou alguma coisa boa ainda no ser humano, a ponto dele poder crer em Cristo? Aí, meus irmãos, nós temos que, eu respondo pelas Escrituras, João 6,44, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Efésios 2, 1 e 5, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Está aí, meus irmãos, o homem, sem Cristo, ele está morto, ele precisa da ação de Deus para ir até Jesus, de forma que regeneração, o que é? É a ressurreição espiritual, que é executada por Deus. Nós não temos poder por nós mesmos de nos darmos vida espiritualmente. Eu vou me salvar agora. É por isso que a gente dizer, eu me converti, na verdade não é bem assim. Foi o Senhor quem me converteu, porque eu estava morto. Há um maravilhoso hino, né? Maravilhoso porque o título é Maravilhosa Graça, né? Amazing Grace. Esse hino foi escrito por John Newton. John Newton havia sido trabalhado num navio, né, negreiro, que fazia tráfico de pessoas, traziam pessoas para serem escravas nos Estados Unidos, da África para os Estados Unidos, e depois da sua conversão,
ele, olhando para a sua vida, profundamente arrependido, ele chegou à conclusão de que ele era um grande pecador, mas que ele tinha um grande Salvador. Coisas terríveis ele havia feito, mas arrependido ele entendeu a graça de Deus, e ele escreveu esse hino. Se você puder depois olhar a tradução desse hino, Amazing Grace, há um momento que ele fala assim: eu estava cego, mas agora eu vejo. Ele pôde entender que foi Deus quem havia dado vida a ele. Ele estava cego, mas Deus o fez enxergar a beleza de Cristo. E ele pôde crer em Cristo. Irmãos, regeneração é isso. É Deus nos dando vida. Nós que estávamos cegos, Deus nos fez enxergar a Cristo, senão nós continuaríamos cegos caminhando para o inferno. O Espírito Santo não arrasta para o reino uma pessoa que está chutando e gritando, né, sua própria vontade. Imagina a cena, né? Alguém sendo arrastado, se debatendo: eu não quero ir, eu não quero ir. Não é isso não. O Espírito Santo não obriga ninguém a crer em Cristo. Deus não nos força a crer em Cristo. Nós não cremos em Cristo contra a nossa vontade. O que o Espírito Santo faz? Trabalha o nosso querer, o nosso coração, e aí nós passamos a desejar e amar a Cristo, nós passamos a enxergar o peso do nosso pecado. Daí Jesus dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram. Isso só acontece porque o Espírito mudou o nosso coração. Então, ele muda a inclinação e a disposição do coração, para que tal pessoa esteja disposta a abraçar a Cristo. Então, quando você disser assim: eu criei em Cristo e eu busquei a Cristo, lembre-se que você só fez isso porque primeiro o Senhor o alcançou. Não fomos nós que fomos até Cristo, foi Ele que foi primeiro a nós. E aí eu me lembro das histórias que Jesus conta, do pastor que, tendo perdido uma ovelha, vai atrás, deixa as 99 e vai atrás daquela até encontrá-la. E aí ele se alegra porque ele encontrou a ovelha perdida. E aí Jesus depois conta da mulher que, ao perder uma moeda, uma dracma, varre toda a casa até encontrar a moeda, e chama as suas vizinhas e se alegra. E do pai, que tendo 2 filhos, e o filho tendo saído de casa, ele vê o filho voltando, ele vai ao encontro do filho, e o abraça, o beija e trata como filho. E quando o outro filho que estava perdido na casa do pai, achando que era merecedor, o pai vai se reconciliar com o filho. E nessas 3 histórias, é Jesus combatendo a ideia dos fariseus, que eles é que mereciam a salvação, e Jesus mostrando como é o Pai que vai até nós, como é o Senhor que vai em busca do pecador, do início ao fim. Um homem vem a Cristo, porque ele quer vir a Cristo, mas ele só quer vir a Cristo, porque Deus já realizou uma obra de graça em sua alma. Quando nós vamos até Cristo, é porque o Espírito já nos deu vida, para crermos em Cristo. Sem a prévia obra de Deus na alma, a pessoa nunca irá querer vir a Cristo. A regeneração é monergística, é a obra apenas de Deus, porque somente Ele tem o poder de mudar a disposição do coração. Então, eu quero, o nosso horário já encerrou, o nosso combinado, irmãos, era que eu desse aula hoje, presbítero Vlander falar sobre reforma protestante no domingo que vem. Mas o que acontece? Nós estávamos correndo porque nós estávamos na expectativa de conseguirmos ter a classe de casais ainda esse ano. E nós queríamos liberar lá em cima para os nossos irmãos para usarem para a classe de casais. Mas o Ministério de Família entendeu que nós já estamos em outubro, vamos deixar para iniciar a classe de casais em fevereiro. Então, catecúmenos não precisa correr tanto assim. Então, eu quero propor, eu acho que o presbítero Vlander deve estar lá em cima, eu encerrar esse estudo no domingo que vem. Aí depois, no 4º domingo, nós vamos receber o doutor Daniel Santos, que vem da igreja de Santo Amaro, para nos dar um estudo muito especial. E aí no último domingo, dia 30, véspera da Reforma Protestante, o presbítero Vlander vai dar uma aula aqui sobre Reforma Protestante. Então, meus irmãos, eu vou deixar para concluir esse assunto, né, da graça irresistível e da perseverança dos santos no domingo que vem. Rubens? Pastor, só uma pergunta, porque a gente ainda está dentro do contexto. Sim. Algumas regiões têm alta taxa de mortalidade infantil. Alguns países mais, se a gente pega a África e outras regiões, a nível mundial, altas taxas de mortalidade infantil, por diversos motivos. A criança não eleita, quando morre, na infância, vai direto
para o inferno, para o sofrimento eterno, porque não foi escolhida, eleita na eternidade passada. Pensando nisso, até, por exemplo, nas crianças que tiveram aí depois do culto, ou o dia das crianças, falecem muitas crianças, morrem muitas crianças. O que acontece com a criança não eleita? Uma resposta simplista, eu digo simplista por não levar algumas coisas em consideração, seria que quem morre sem ser escolhido vai para o inferno? A resposta é vai. Por que ele vai para o inferno? Porque ele é pecador. Mas e a pessoa que, uma criança, ele não chegou morreu na infância ou morreu no útero? Existe a questão do pecado original. Uma resposta simplista é: todo que morre sem ser escolhido por Deus está condenado. Essa é a resposta simples, digamos assim. Agora, há uma questão. As crianças que morrem são eleitas? É possível que Deus, na sua graça e misericórdia, resolva que todas as crianças que morrem sejam eleitas? É possível. Isso é algo que eu quero crer. A Bíblia não ensina que todas as crianças que morrem são eleitas, mas é algo que eu quero acreditar. E que eu creio que seja possível que todo aquele que morre, seja no ventre ou seja uma criança, seja alguém escolhido por Deus. Eu não posso dizer que a Bíblia ensina isso, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que quem é escolhido por Deus vai ser salvo, e quem não é escolhido por Deus está condenado. Agora, eu quero crer e isso é uma coisa que, quando eu vou conversar com um casal que perdeu uma criança, seja na gestação ou um recém-nascido, isso é uma das coisas que eu falo para o casal, que a minha esperança é que aquele filhinho que nasceu e Deus levou já esteja com o Senhor, porque Pastor, seja um escolhido do Senhor. É algo que eu particularmente creio, mas eu não posso dizer que de fato é assim, porque a Bíblia não diz que é assim, né? A Bíblia diz que quem é eleito vai ser salvo. Eu quero crer que toda criança seja um escolhido do Senhor, mas é desejo meu e é uma crença particular, que eu não posso dizer que de fato seja assim. É isso que eu queria perguntar. Como que nós podemos entender, então, o que Cristo disse: deixai vir as minhas crianças, Então, porque isso dos é uma das coisas das que me tais é o motiva. reino dos céus. Isso é uma das coisas que me motiva a crer. Eu acho que isso daí me incomoda muito, porque eu acho que o que Cristo disse basta, não é? Sim. Ok, então, minha resposta é essa, que quem vai ser salvo? Quem é escolhido por Deus. Agora, eu quero crer, é algo particular meu, que Deus leva na infância já seja um escolhido e já esteja com o Senhor. Agora, inclusive, se de Cristo fato disse, para o adulto, se não se fizer como uma criança, quer dizer, nós temos que nos fazer como uma criança, né? Então, eu acho que das crianças é o reino dos céus, nós devemos ficar com Cristo. Irmãos, então nós vamos dar continuidade na semana que vem ao assunto graça irresistível e falarmos sobre a perseverança dos santos. Será que quem é salvo pode perder a salvação?